Infelizmente, a vida ela é composta por dois lados. Tem o lado da luz, que é o lado do bom, e tem o lado da escuridão, que é o lado do mal. Então, nós apanhamos o sucesso na parte que define-se a boa ação, que é uma composição que nós temos na vida, e temos o lado mau, melhor, o lado do azar, nesse caso, que é o lado que é composto pelo lado do escuro, que é o lado que é composto do lado do mau. Então, nós já nascemos com dois caminhos, duas possibilidades na vida. Uma é de estarmos bem servidos da nossa sorte e outra é de estarmos mal servidos da nossa sorte. Então, o azar também é uma espécie de sorte. Bem dito, é uma espécie de sorte. Mas então, é uma sorte má, porque é aquela que não faz a pessoa progredir, é aquela que faz a pessoa ser sensível a tudo aquilo que provém da escuridão. O que seria a escuridão? Nós vamos botar demónios à frente, vamos botar ações de pactos que possam fazer essa pessoa cair na jaula dos mesmos, para depois acabar resultando-se numa pessoa que não tenha boa saúde. Não ter boa saúde é uma espécie também de azar. Não ter como fazer as coisas acontecerem no sentido correto é uma espécie de azar. Não também ter sucesso como ter uma esposa, criar um lar, ter uma casa própria, ter um emprego condigno. Se isso não acontece, também pode-se ir chamar de uma sorte azarada, que é o tal azar do qual estamos aqui a falar. Agora, dizer que tudo isso é composição daquilo que a vida é no seu composto normal. Agora, não há quem tenha já nascido, eu diria, com um azar nato, não. Azar, nós nascemos com uma sorte. A sorte ela é definida no seu sentido normal. Agora, na estrada de cultivo dessa vida que nós levamos aqui na Terra, vamos já depender de várias vertentes para podermos conseguir termos uma inclinação no lado da sorte. Se viermos de uma linhagem, que essa linhagem trabalhou bons princípios que não tenham nos trazido muita escuridão na nossa família, considerando que nós também, quando nascemos, já nascemos com um dom próprio, que é aquele que Deus nos dá quando viemos à Terra. Então, poderemos ter facilidade de podermos ir engrenar no lado bom da sorte. Mas se viermos de uma linhagem onde os compostos de educação, os compostos também da própria criatividade dos que estiveram na nossa linhagem antes de nós, andaram em pactos, caminhos errados, muita coisa fora de sério. Então, o nosso DNA há de ir ao encontro daquela escuridão. Então, nós teremos que trabalhar muito para podermos sair daquela má sorte, para podermos vir ao estado normal. Então, dizendo nesse sentido, estou a definir a sorte no seu estado normal e a boa sorte, assim também como a má sorte, nesse caso, que é... Nós temos uma fase da nossa vida que é uma fase semi-inconsciente, nesse caso, diríamos semi-consciente, temos uma fase consciente. O que estaríamos a referir? Estamos a falar de um bebê que nasce, esse bebê tem ações, mas são ações que não dizem muita coisa naquilo que é essa criança que ainda está lá em fase de bebê. Aquela criança vai crescer e dentro do seu crescimento há de ser doutrinada pelos parentes que ela tiver. E dentro dessa doutrinagem é aí onde começamos a ter o caminho que vai cultivar o dom que aquela criança nasce com. Porque todos nós nascemos realmente com um dom. Então, o que acontece? Ao longo do crescimento daquela criança, o que vai acontecer é que ela vai tomando desafios que vão começar já a levarem-lhe no lado adulto, não é? Seu. Então, as dificuldades, quando a pessoa diz eu nasci com azar, eu acredito muito que é uma linguagem gíria, mas que está a referir à fase em que a pessoa já está ciente das coisas. A fase em que a pessoa sabe que quando amanhece não é só comer, dormir, brincar, pular e tudo mais, mas tem já um nível de responsabilidade que tem que tomar. Razão pela qual, se você for a ver os problemas na vida das pessoas, começam-se os problemas de azar, nesse caso, começam a se notar muitas das vezes na fase em que a pessoa começa a entrar na adolescência e sai da adolescência para a fase adulta. Então, é aí onde a pessoa começa já a saber que quando
amanhece, tem falta de pão, tem que sair e procurar negociar alguma coisa, tem que procurar ir trabalhar, alguma coisa. Então, aquela doutrinagem que aquela criança tiver tido, começa a contar em que sentido? Se eu levei o meu filho à escola para poder ir aprender artes, não é? Práticas, e levei o meu filho a uma educação de saber ser uma pessoa idônea, então, nessas dificuldades que a criança vai ter, porque todos nós temos problemas como seres humanos, aquela educação que eu tiver dado àquela criança vai dar uma ponderância e a criança vai poder, de uma certa forma, ter como, não é, gerir essa situação e apanhar uma luz à frente. Mas também nessa mesma doutrinagem, há que virmos de uma família de pactos, porque os pactos é que são o maior problema que nós temos nas nossas vidas. As pessoas naquela altura iam fazerem pactos para poderem conseguirem terem posicionamentos de governação de territórios. Pessoas faziam pactos para poderem namorar o maior número de mulheres que existia, faziam pactos para poderem ter o maior coral de criação de quadrúpedes por aí em diante. As pessoas iam fazer pactos para poderem terem uma machamba que mesmo na época seca ela permanecesse verde. E por outros motivos as pessoas buscavam vários tipos de feitiços. Temos também a época das guerras, onde as pessoas matavam por tudo menos nada. O sangue daquelas pessoas que foi derramado, quando chega uma altura, se tiver havido lá uma pessoa que trabalhou nessas guerras, volta a nossa casa e torna-se uma espécie de uma dívida, uma maldição. Então, nós já nascendo com isso, temos princípios básicos para começarmos a defrontarmos um caminho de grandes batalhas. Então, não há exatamente quem nasça com azar, mas a doutrinagem que tem dentro de casa e o nível de tipo de escolhas que essa família tiver pode vir sim a contar naquilo que vai ser a definição daquela criança que vai virar-se adolescente, depois vira jovem e quando começa já a querer trabalhar vai descobrir que a coisa não anda. Então o primeiro dia daquela pessoa é aquele em que a pessoa tenta meter um currículo, não sai, tenta namorar, não sai. Primeiro eu queria discordar um tanto do que estava a dizer o cooperador, dizer não reconhecer a existência do azar. Eu mesmo que não reconhecer a existência do mal. O mal lá existe. Eu posso não citar, mas eu me lembro que o próprio Senhor, o Criador, em algum momento, ele amaldiçoava certas pessoas. E ao amaldiçoar, quando uma pessoa é amaldiçoada, é tornada numa pessoa azarada. Na própria Bíblia existem passagens que falam de os filhos obedecerem os pais para não serem amaldiçoados. Estamos a falar de pontos que referem à existência do azar na vida. E dizer desobediência, que não é azar a desobediência, teremos que partir de um princípio onde teríamos que entender o que cria desobediência e por que há desobediência. Está a perceber? Então, ali iremos entender que existe o mal. Então, esse mal é o qual vai criar a desobediência e o resultado da desobediência vai ser o quê? A maldição. E a maldição vai ter o seu ato de ação, o azar. Então, não vamos nós acreditar que não haja o azar, porque realmente o azar existe, mas se a gente for também a ir um pouco atrás para poder perceber um pouco sobre essas questões de azares, vamos entender que a vida ela é mais espiritual que física. Eu tenho falado muito sobre isso. O mundo é espiritual e tem muita coisa que aconteceu lá no passado, antes da nossa existência. Quando digo antes da nossa existência, passo até muito antes até dos nossos pais existirem. No próprio mistério da criação do mundo, nós já nascemos com uma perseguição na vida. E essa perseguição, nós cá, deste lado de cá, identificamos como um caso que resulte de ações de pactos, de nossas linhagens, coisas assim. Mas se formos a ir dentro daquilo que é a profundidade do mesmo assunto espiritual, essa coisa de sorte, boa sorte, má sorte, azar, sucesso, são coisas que partem de um princípio espiritual. E dentro desse princípio, é onde nós apanhamos o mistério que cria isso. Talvez seria falarmos sobre aquilo ali, sobre a luz e a escuridão, onde uma parte fala de Satanás e outra parte fala de Deus. E nós somos resultados, frutos onde disse que fomos criados por Deus e lançados numa terra onde essa terra havia sido atirado antes um anjo do mal. Onde uma parte depois diz que somos uma bênção de Deus, depois somos noutra parte, somos aquela parte que tem que lutar pela salvação. Quer dizer, você quando já está no ventre da sua mãe, antes até de ter uma ciência do que é a vida, você já é ensinado a saber que tem que lutar por uma salvação. E eu pergunto, estou a me salvar do quê?
Eu não fiz nada. Eu só estou a viver aquela vida que dizem que é o quê? Que é o dom, é a bênção, não é? Porque disse que a vida é uma bênção. Então, tem muito mistério para a gente perceber, porque nós de cá entendemos que o azar é uma ação que resulta talvez de eu ter ido fazer um pacto em algum sítio. Sabemos que os pactos são antigos, sabemos disso. Mas há pessoas que nunca fizeram isso. Há pessoas que nunca passaram por um teste de terem que verem que, olha, aqui estou encostado, deixa eu roubar uma única moeda do cooperador para conseguir alimentar a minha família. Pessoas tão honestas como tal. É que se você for a ver o histórico da vida da família dessas pessoas, são pessoas tão cultas. Pessoas que trabalham muito questões simples. Mas o azar está lá. Se eu não consigo ter uma esposa para viver comigo, enquanto que até os 18, 19 anos, eu tenho que ter uma esposa, né? Até os 20, 20 e pouco anos ter filhos, até os 20, 20 e pouco anos eu ter um emprego que funcione, ter uma casa, ter tudo aquilo que é básico, porque pessoas dizem que estar bem na vida, às vezes não é bom porque temos que lutar pela salvação da alma. É mentira. Nós temos que viver bem aqui na terra, nós temos que ter dinheiro, nós temos que ter comida, temos que ter casas boas, temos que ter aquilo que é condigno de uma pessoa ter para poder estar bem, não é? Porque não vai ter filhos e não ter onde lhes pôr para viver. Não vai ter não vai ter filhos e não ter como lhes alimentar. Então, aquilo tudo é uma composição normal do que a vida é. Mas nós vemos mesmo nos tempos bíblicos naquela altura, houveram pessoas que não falharam nada ao longo da sua existência toda, mas por um minuto só que a pessoa desequilibrou-se um pouco. Depois veio a parte que condenou a pessoa à morte. Aqueles anos todos que aquela pessoa viveu fazendo bem, não tiveram um único perdão, porque a pessoa se desviou. Então, nós temos que perceber que há muito mistério dessa espiritualidade que nós falamos dela, que é onde se define o que é sorte e azar, que está muito acima da nossa compreensão. Nós cá vamos perceber. O azar resulta de maus comportamentos que nós possamos ter, que é a parte de nascermos dentro de famílias mal doutrinadas, aonde vamos viver mais através de ações malignas, vamos roubar, vamos matar, vamos fornicar, vamos fazer pactos, coisas assim do gênero. Então, tudo isso é o que vai resumir naquilo que nós vamos chamar de azar. Na minha área de operação, nós nos damos com caso de mulheres que não conseguem irem aos lares, rapazes que não conseguem namorarem simplesmente porque têm maridos espirituais e esposas espirituais. Tudo isso é um assunto que resulta de uma espiritualidade secreta, mas que tem um impacto na vida daqueles jovens que estão lá. Vai apanhar um jovem que não consegue ter emprego, não consegue construir uma casa, não consegue ter uma boa saúde, porque tem lá um espírito denominado X, que é o espírito que cria isso. E na própria história da espiritualidade, tem cada nome para cada espírito do mal. Há espírito da prostituição, há espírito que torna a pessoa ladra, há espírito que faz a pessoa ser uma pessoa má de natureza até o fim dos seus dias. Tudo isso está lá constituído. Então, eu acho que esse assunto nós achamos uma explicação para nós desta linha, mas que tem muito mais a ver com questões da própria origem do nosso ser de respirar. Eu recebi o caso do jovem. Esse jovem é um jovem que tem os seus 27 anos de idade. Ele veio a reclamar que todas as noites, quando ele dorme, ele sente a presença de uma mulher que lhe toca e faz ações que nós conhecemos quais é que são. E quando ele acorda no estado de que realizou e completou essas ações. Aquilo lhe acontece com tanta frequência que ele acaba tomando um trauma. Ele não consegue, é um rapaz bem apresentável e tudo mais, mas ele não consegue apanhar uma medida que ele aceite. Mas todas as noites tem aquela mulher que faz isso. E tive uma outra história de uma moça que dizia que todas as noites, quando ela estivesse dormindo, aparecia um homem que lhe servia comida, lhe levava para lhe dar banho, coisas assim. E essas coisas todas aparecem em formas de sonhos, mas que depois, no final do dia, você sente aquilo como se fosse uma coisa real. A gente vai pegar nesse assunto. Volta um pouco atrás. Disse-se que aqui nesta terra, naquela altura, houveram certos anjos que se rebelaram no céu e passaram a gostar dos seres humanos, as mulheres que existiam na Terra. Os anjos se materializavam e faziam certas ações com essas mulheres. E que através disso, praticamente, se é que uma mulher humana teve uma relação com uma pessoa angélica, o ser que nasce daí já tem uma outra composição. Então, esses males aí,
Quando eu digo que essa situação nós julgamos como nós pactuantes cá, deste lado. Mas são questões que têm uma explicação muito mais ampla lá atrás. Tem muita coisa que aconteceu no mundo espiritual naquela altura, que até hoje ainda tem o seu impacto, apesar de que as pessoas dizem que essa confusão de espiritualidade é algo que não dá para acreditar. O mal não vem assim por você acreditar nele. O azar, quando é para atuar, acreditando nele ou não, ele vai atuar. Não, o azar existe. Existe em cheio, claro. E o cobrador diz, não, isso não existe, isso não é nada. Então ele teria que explicar o que faz, hoje em dia, termos muitas mulheres infelizes nos lares, o que faz ter muitos homens que até levam porrada com mulheres, um homem de um tamanho gigantesco, ter uma mulher miniatura em casa, tão com uma cara tão inofensiva, mas que 2, 3 tempos aquela mulher, quando muda de cenário, bate aquele gigante de areia e consegue transformar uma família de 20 e tal pessoas em uma família desgraçada, ela sozinha. E quando isso acontece, você consegue até notar de que há uma mudança de aspecto naquela pessoa, sinal de que alguma coisa impulsou-se naquela pessoa. O que chamaríamos disso? Eu sou curandeiro, sou espiritualista, porque nasci com esse dom. Mas eu não tenho o dom de Deus. Ele é o Supremo. Nos casos que eu respondo por eles com muito zelo e conhecimento que acolho espiritualmente, eu posso te dizer que em 100 pessoas que me aparecem, pelo menos 98 a 99 pessoas hão de saírem satisfeitas. Para dizer que já fiz com esse conhecimento mulheres que não tinham chance de nascerem pessoas, conseguirem conceber, pessoas que não tinham sorte no emprego, conseguirem ter ingresso no trabalho, pessoas que não conseguiam ter maridos e esposas, conseguirem se casar, porque tudo aquilo é um resultado de uma força espiritual e o espírito luta-se no espírito para poder libertar o corpo físico. Mas até aí estou a ver que há falta, porque se você trata 100 pessoas, se é 98, por que não 100%? Significa é por uma simples questão. Não, escuta-me. Eu já recebi alguém a me dizer, andou de Lixinga, nos curandeiros, Lixinga, Nampula, Tete, Malawi, mas não conseguiu. Ilustre. Tomar banho, tomar eu volto a te dizer uma coisa. Volta a nós que oramos para ele. Eu quero te dizer uma coisa, eu volto a uma coisa. Se é que ouviu bem o que eu disse. O poder que nós os homens temos, nós que fomos criados por Deus, nunca vai ser a 100%, porque o poder superior está em Deus. Então, você não vai me dizer que orou para 100 pessoas e todas as 100 pessoas saíram totalmente salvas. Sabe por quê? Eu diria que você está realmente a equivocar-se. Porque essa percentagem de 100, eu estaria aqui a me pôr em cima, a dizer que sim, 100 pessoas saem, 100 pessoas não. Não posso estar a me pôr de superior numa coisa que não tem a minha capacidade. Primeira coisa que você tem que saber dentro daquilo que você faz, é que dentro daquilo que você faz não há nenhuma superioridade, porque essa superioridade não é sua. Não é seu direito de ter essa superioridade. Então, daí que não há nível de comparação, nem naquilo que é a sua oração, e nem naquilo que são as minhas ervas para poder curar as pessoas. O único interesse que nós temos lá é de poder botar as pessoas salvas daquilo que são os bloqueios que essas pessoas têm, para que elas possam conseguirem usufruir de uma boa vida, porque, é claro, estava aqui a falar há pouco tempo, Ilustre, que o que estraga as pessoas não conseguirem firmarem relacionamentos sádios é porque as pessoas casam-se enquanto já não forem virgens. O Ilustre diz que casou-se sem ser virgem, por causa de uma influência do cristianismo. Mas quem responde a Deus nessa altura, se é que é um julgamento final, não é a pessoa que te induziu lá, é você, porque você salva a sua alma. Então, nesse sentido, você é igual àquela pessoa que foi roubar, você é igual àquela pessoa que foi beber, aquela pessoa que foi fazer coisas erradas, porque no exemplo que eu dei, que nós já nascemos a sermos ditos que temos que lutar pela salvação. Sem mesmo sabemos porque é que temos que nos salvar. E dei o exemplo do homem que lutou tanto na vida para poder ser um homem que tudo era joelho, era tudo sagrado, porque ele andava nas linhas de Deus e no final do dia, por um equívocozito de nada, ele foi roubado a oportunidade de poder conseguir fazer aquilo que era o seu maior desejo. Por quê? Por um erro. Agora, eu digo-te uma coisa. Se é que aquilo que está-me a dizer, que a desobediência é que nos faz nós sermos pessoas azaradas, então neste mundo não haverá nenhuma pessoa sortuda. Por quê? Todos nós seremos azarados, porque todos nós erramos diariamente de formas diferentes. Há quem era de uma forma X, há quem era de uma forma X, mas tudo aquilo no final do dia, se há uma balança para o pecado, todos nós acabamos sendo pecadores. Uma coisa é você não viver a coisa, mas não estar ignorante
da existência da tal coisa. No caso dele, parece que nem uma nem outra coisa ele está ciente de. Mas faz parte de uma sociedade, é um ser vivo, que também tem os seus desafios. Acredito que os mesmos ventos que sopram me fazem mal a mim, e outros que sopram me fazem bem a mim ou a qualquer tipo de membro social, a ele também afligem. Agora, é falar de uma coisa que, diria eu, que é tapar o sol com a peneira, e a peneira sempre vai queimar. Essas forças espirituais existem. Nós lidamos com essas forças espirituais malignas, tanto na parte da palhota, assim como na parte da igreja cristã, ou seja, qualquer tipo de outro tipo de religião que possa existir, porque o mal nós nascemos a apanhar aqui. E esse mal existe e ele atua de formas diferentes. Sabia, Massango, que até o próprio suicídio tem um espírito, denominado espírito de suicídio? Aquilo é uma força maligna. Se aquela coisa te apanha para você poder chegar ao ponto de dizer que eu vou me suicidar, é porque você passou por muitos males, para depois tomar a iniciativa de desistir da vida. Então, para você ter a coragem de pegar numa arma, apontar na cabeça, ou pegar numa faca, espetar no peito, ou beber alguma coisa, e ainda sentir a sua respiração ir aos seus poucos, ou pendurar-se ou atirar-se. Quer dizer, isso não é questão de africanos, é uma questão do mundo, é um mal que assola todo aquele que vive, porque temos o hábito de dizermos que os africanos, não, o mundo, a doença que o africano tem espiritual é a mesma doença que o europeu, qualquer outro tipo de nação tem. Agora, nós temos sim casos de espíritos que bloqueiam os nossos caminhos para que não sejamos bem-sucedidos em várias vertentes, e que para podermos tomar noção disso, que esses espíritos existem, é só abrirmos o olho e procurarmos ver o que está acontecendo conosco ou dentro da mesma sociedade em que nós nos inserimos. E para isso funcionar, não depende de o Mateus acreditar no azar ou não acreditar. O demônio sempre vai ter o seu espaço de atuar. Agora, isso pode ser como? Pode ser vindo através de próprias ações criadas por mim. Se eu for, por exemplo, enquanto as pessoas dormem, corro para as casas dos outros para poder ir abrir uma janela, entrar e roubar uma tela, roubar uma máquina de café, coisas assim. No dia em que os donos da casa vão me descobrir, vão montar uma ratoeira, digamos, uma armadilha, desculpem, e quando aquela armadilha funcionar, não se sabe se vai ser uma arma que vai atirar contra mim quando eu estiver fugindo com uma tela, ou se vai ser um cão que vai me morder até um certo ponto, ou cadeia e tudo mais. Isso serão questões resultantes da minha ação. Mas para tomar essa ação de eu ter preguiça até o ponto de ir procurar entrar na sua casa e roubar, é porque tem um mal que me controla lá por detrás. Porque a vida, no seu sentido puro, não iria nos induzir a isso. Se a gente hoje cria dor, é porque há um mal por detrás. Se a gente sente dor, é porque há uma coisa que nos induz a essa dor. Então, não há como a gente dizer que forças obscuras não existam, porque se a gente negar isso, ou a gente não está a respirar nessa terra. Porque os problemas que nós vivemos estão notórios no dia a dia daquilo que nós somos como pessoas. Para você acordar de manhã e passar as 8 horas de tempo úteis e depois passar as outras como um ser independente e não ter um histórico para contar ou de algo que tenha visto ou vivido, o azar pode vir das outras questões que eu referi-me previamente, que nós já nascemos com perseguição na vida. Pode ser uma perseguição do mal que pode partir da família, ou pode ser, porque nas famílias nós temos apelidos diferentes, temos tradições diferentes, mas também cada família carrega um tipo de maldição. Sim, eu posso até dar um exemplo de uma família que eu conheço, que essa família tem a maldição da tuberculose. Todos os homens daquela família sofrem de tuberculose de uma certa idade até o infinito. E as mulheres que são casadas naquela família, elas casam-se e dormem com uma mulher, com um homem, desculpem, que tenha tuberculose e que nunca sara essa tuberculose, e no final do dia aquela mulher nunca é contagiada dessa tuberculose. Essa tuberculose só conhece pessoas que têm o DNA daquela família. Então, é uma espécie de maldição. Temos famílias que carregam uma espécie de uma maldição de ladrões. Todos os filhos que nascem dentro da casa são pessoas que têm vício pelo roubo. Então, cada família carrega um tipo de maldição. Agora, nós como membros daquela família, vamos colher um pouco de cada partícula dessa maldição. Mas também o nosso comportamento
perante aquilo que nós apanhamos. Por exemplo, eu vou descobrir que tenho azar, não consigo um emprego. Tenho que procurar parar o azar. Se é que eu não consigo emprego nesta ala, devia eu procurar pular, fazer uma outra coisa para poder ver se nesta ala não dá, na outra ala de dar. Porque o descobrir a existência do mal é um alerta para você poder contornar esse mal e ter uma vida normal. Não, eu duvido muito que hajam pessoas que tenham nascido com tudo bem, crescerem até a morte com tudo em ordem. A pessoa em algum momento tem que descobrir o mal para poder desafiar esse mal, ultrapassá-lo e poder colher algo bom à frente. A vida faz-se assim, desse jeito. E nós temos nos enganado muitas das vezes quando vemos aquelas pessoas muito ricas, onde tem tudo, aquelas pessoas não sofrem, não choram-se naquela casa, não falta nada. É mentira. Tudo aquilo que vive carrega uma espécie de uma maldição que tem que lutar contra e ultrapassar essa maldição e ter uma vida normal, porque azares, o curandeiro tem a capacidade sim de purificar a pessoa. Nós temos conhecimentos suficientes para podermos conseguir tirar o azar que a pessoa possa ter, porque o azar resulta de uma força sobrenatural. E nós, como curandeiros, temos a capacidade de podermos conseguir ver o problema que a pessoa tem através dos búzios, chamados tinhlolo, ou através mesmo do mutlati, que é uma espécie de lado profético que consegue dar à pessoa a perceber o que aquela pessoa tem espiritualmente e depois trabalhar no sentido espiritual para poder libertar aquela pessoa daquele mal e depois pegar na pessoa e trabalhá-la através de ervas para conseguir tirá-la da situação em que estiver. Alguns problemas que bloqueiam certas pessoas acabam parecendo grandes, enquanto às vezes nem são coisas grandes. Nós temos uma tradição na nossa, eu sou machangana, na minha tradição machangana, se você tem xará, tem que ter uma camisa branca que vai representar o seu xará para ele poder servir de seu acompanhante. Ele vai à frente, vai lutar as suas batalhas, vai abrir os seus caminhos para que tu possas estar bem. Apanhar que eu sou um Mateus, mas não tenho nenhuma camisa que me conecta ao meu falecido xará. Nesse caso, nós trabalhamos através de ancestrais. E no final do dia, porque não acredito naquilo que os meus pais me diziam, que da ancestralidade, então fui dado o nome do Mateus e nunca me interessei por aquilo. A falta daquela conexão entre você e aquele seu ancestral, porque você não acredita nele, pode bloquear muita coisa na sua vida. E você andar, dizer é porque você foi enfeitiçado, que você foi aquilo, enquanto não é nada. É uma coisa de nada que, se você for apanhar um bom curandeiro, nem vai te roubar dinheiro nenhum. A pessoa vai dizer, vá para casa, chega, faz isto, mas aquilo. E você resolve a sua vida, a sua vida. Já tive várias situações em que tive que trabalhar em formas de tirar problemas que bloqueavam a vida de certas pessoas de poderem ter um bom êxito. Inclusive, para você ver, Massango, o quanto essa situação de azares é tão forte, e para poder ver que para poderem serem fortes e se fazerem sentirem bem, são questões super mesmo envolvidas na espiritualidade. Vai ver casos, por exemplo, de crianças que quando vão para a escola, para irem estudar, chegam na escola, sonecam. Dormiu bem em casa, teve todo aquele cuidado normal. A pessoa vai para a escola, chega lá, soneca. Mas quando sai, toca a campainha, sai para casa, é aquela criança que não tem problemas de sonolência. Então, você começa a perceber uma anomalia que lá existe. E depois tem casos, alguns até, de pessoas que vão, por exemplo, à ginecologia, e vão lá, verificam que tem tudo normal para poderem conseguirem conceber e não concebem, porque alguma coisa está lá a bloquear. E essa coisa, porque é espiritual, vão acabarem tomando vários processos para poderem fertilizar aquela pessoa e a coisa não vai funcionar. E porque é uma coisa espiritual, esse azar que cria essa coisa, essa situação. A pessoa do nada, quando decide que vai ter, por exemplo, com um médico tradicional, chegou lá, se detectou a origem do problema que a pessoa teve. E veja que, para tu veres, a pessoa nem precisará de chegar a dizer que eu venho aqui porque eu não concebo. O próprio médico tradicional há de ver. O problema que traz essa pessoa é de não conceber. Há um espírito a criar isso? Sim, há. Então, vai se pegar na situação daquele espírito, porque a ação desse bloqueio, quando ela ocorre, o resultado é o tal azar. Você não conseguir chegar lá onde você quer chegar. Então, isso é que nós já chamamos de azar. Esse bloqueio é uma espécie de azar.
temos alguns azares que são aplicados nas pessoas. Por exemplo, há pessoas que têm a capacidade de saírem, irem ter com alguém para trabalhar a vida do Massango, dizerem que o Massango não vai daqui em diante progredir na vida. Você vai desenvolver um azar que não vem do histórico da família Massango, nem da linhagem da sua família materna. Mas ao porque acontecer isso não tem a ver com a minha desobediência? não tem a ver com a sua desobediência. Eu tive vontade de te amaldiçoar. E eu te fiz isso vai funcionar. E quando isso tiver que funcionar, creia o Massango ou não, uma coisa é clara. Se o Massango andava bem, de saúde, de repente há de ter queda, se não tinha barulho em casa, há de começar a ter barulho em casa, se tinha um bom emprego, há de perder o emprego de uma forma estranha, e no final do dia há de ver que, mas olha, parece que alguma coisa não está correndo bem aqui. Mas o comparador diz que isso não existe. Mateus, diz que isso deve estar a viver no outro mundo. Não existe, isso não... Deve estar a viver no outro mundo. Neste em que nós estamos, não, existe isso. Isso existe. E está em tantas vertentes mesmo que se tu fores a ver, esses jogos de azar, na sua espiritualidade, são tão ousados de tal forma que vai apanhar, você tem uma esposa que estão juntos há tantos anos. Eu vou falar desses pontos que são pontos que preocupam muito os jovens. Estão a trilhar um rumo muito bem organizado e tudo mais. Vão terem primeiro filho, terem segundo filho, dentro de dificuldades, depois começam a desenvolver um estado de vida um pouco melhor, ter um terceiro filho e de lá em diante a sua esposa, aquela que é uma mulher que não era de muitas amizades, você que não era de muitas amizades, você que não era uma pessoa de beber fora de casa, você que era um pai presente, ela era uma mãe presente, do nada decide que tem que passar a aproveitar a vida porque já nasceu, já tem casa, já é casada. Vai te sair, tu sais, vais trabalhar, ela fica a cozinhar até as 15, já terminou de cozinhar. Enquanto você está se a preparar para sair do trabalho para casa, ela já está a se apitar a pôr aquele tipo de vestes de uma pessoa que está disponível e vai a uma discoteca para ir tomar o quê? Uma cerveja e dançar, porque diz que está a aproveitar a vida. Ela já é mãe de filhos, então ela precisa de aproveitar a vida. Ela diz, é porque a vida é urgente. Esse é o sentido que muitas das pessoas usam. E você chega em casa, não apanha aquela mulher, tenta fazer de tudo para conversar com ela. Olha, eu conheço barracas, conheço discotecas, o ambiente desse tipo de cenário não fica bem para uma mãe de família. Você vai acabar caindo em erros, coisas assim que nós já sabemos quais são os finais disso tudo. Você vai lutar com isso, e se você luta com isso, sendo uma coisa que é nova na sua casa, fica a saber, o mal já entrou. E se vocês não tomarem cuidado para poderem tirar esse demônio, vocês vão cair no azar de quê? De acabarem separados. Todos os planos de anos a serem cultivados, filhos que vocês tinham planos para eles, vai tudo virar daquilo, vai vir pernas para o ar. E no final do dia você tem que recomeçar, e aqueles filhos que deviam ter uma mãe e um pai vão ter que ter uma madrasta e um padrasto, porque os pais caíram no azar do quê? Da separação. Então, não vamos brincar com a situação dos males da terra. Azar existe e ele está lá. O bom do azar é que é uma coisa que, com um bocadinho de atenção da parte de quem estiver a passar por essa situação, resolve, se a pessoa passa. Os azares também têm a sua linha de pacotes, não é? Porque cada demônio ou cada situação é uma situação que tem o seu ponto. Nós temos, por exemplo, pessoas que você apanha que a pessoa tem um fardo tão enorme, que você, para poder trabalhar os problemas dessa pessoa, vai ter que ir dobrar os esforços. E tem aquelas pessoas que têm uma situação que é tão simples que você só faz um pequeno movimento e a pessoa fica lá bem. Mas tanto para aquela pessoa que é super pesada, aquela pessoa que é média, aquela pessoa que é leve, no final do dia, quando há um zelo da parte de quem lhes atende e há um zelo de acompanhar os atendimentos da parte de quem é o paciente, há sempre resultados positivos, porque nós temos uma vida livre e temos a capacidade de sermos felizes. A questão é estarmos atentos a casos de bloqueios que podem nos levar ao azar. E volto a citar, porque aqui nós temos casos de crenças. Há muita gente que diz que o mal só acontece para quem acredita. Quem não acredita no mal, o mal não acontece. É mentira. Na espiritualidade, o espírito funciona com base naquilo que ele conhece. Você não vai ver o marido da noite quando for a chegar para si parar assim em frente a si, mas tu vais sentir a presença dele, vais sentir aquilo que ele vai fazer, porque é uma força que está lá para se fazer sentir. E a vida na sua base, a vida, ela como é, os pais deviam proteger os filhos dos males, assim também como os filhos deviam evitar criarem males para os seus pais. Existem pais sim que fazem pactos e dão a posição do tal pacto a um filho, dizerem que olha, eu fui buscá-lo, tenho um Mateuzinho lá em casa, você fica nele,
ele vai ser a sua residência. Enquanto você estiver com ele, nós vamos progredir, não vai prosperar, não vai ser nada na vida para além de ser aquilo que vai ser a sua casa de residência. Então, nessa sequência, a vida de Mateus não vai andar, mas a vida dos meus pais poderá sim andar. Eu tive uma situação, não passam 2 semanas, de uma moça que o pai dela recusou dela ser anelada. Para os outros irmãos, para as outras irmãs, desculpe, as outras irmãs foram aneladas e casadas. Ele também anelou e casou a mãe dessa menina. Mas quando chegou a vez dela de ser anelada, o pai disse, não, pode casar, mas não pode ser anelada. Por quê? Porque ele sabe que fez o quê? Um acordo com o espírito de que aquela menina ia ser o quê? A residência daquele espírito. Então, no dia em que for se fazer o lobolo, que é o casamento tradicional, quando se for a fazer aquele papel que se faz nos invoques tradicionais, praticamente ele estará a entregar a filha dele a um outro homem. Uma troca de espíritos. Aí não haveria troca de espíritos. Eu fiz acordo, eu disse, essa filha minha aqui vai pertencer a um espírito que me beneficia a mim. Se chega um homem para casar com aquela mulher, com aquela minha filha, eu que fiz o pacto, vou ali fazer os invoques familiares, a dizer que, olha, os fulanos vieram para cá para poderem elaborar essa menina, porque ela já não nos pertence, pertence àquela família. Aquele espírito que eu tiver feito pacto com ele, tiver lhe oferecido aquela filha, vai sentir-se traído. E nessa altura vai ter que sair daquela menina e fazer ajuste de contas comigo. Então, esse pai não queria por nada. Chegaram a haver várias reuniões em torno dessa situação, porque ele batia com o pé no chão, que olha, minha filha, não vai ser lobolada. Os familiares já perguntaram, mas por que não aceita enquanto os outros? Não, nós já mudamos de vida, já não vamos aquelas coisas do passado, como uma forma de justificar a sua ação. Então, existem males que os pais fazem, pactos que os pais fazem para jogarem nos filhos, mas também temos casos de filhos que fazem pactos que prejudicam a vida dos seus pais. É um vice-versa. É um vice-versa. Então, nós temos esses males nas nossas famílias, casos de pais que enlouquecem por causa da ação dos filhos, casos de filhos que enlouquecem pela ação do quê? Dos pais. É um mal que não pode se ignorar, porque por mais sensível que seja falar-se dele, é um mal que lá existe. E veja que nesses anos aqui em que estamos, nós já tínhamos uma ideia de que talvez estaríamos a lutar com os males criados há muitos anos lá atrás, que nesses anos cá estaríamos nós já isentos de procurarmos pactos. Mas nós fazemos pactos dia após dia. Se você for a ver a ganância que existe hoje em dia nos jovens, o jovem, quando vê um outro jovem que acorda cedo, vai trabalhar e faz a vida acontecer, ele não acredita que numa sorte normal e muito esforço a pessoa possa conseguir ficar bem na vida. E depois diz que não, aqui ele foi fazer um pacto, então eu vou fazer um pacto maior que o dele para poder conseguir ficar mais poderoso que ele. E no final do dia o que vai acontecer é que vai ele primeiro ser a vítima do próprio pacto, porque os pactos vitimizam-te a ti que fazes eles, antes até de vitimizar os outros. O que acontece é que você vai ser a última carta a ser retirada do jogo. Tem níveis, sabe? Mas há pessoas que na vida não são bem vistas por nada. A pessoa não precisa fazer nada. Só pelo facto da pessoa passar pela rua, alguém lhe ver e já fala mal da pessoa. É uma pessoa que não é bem vista nem dentro de casa. Fora, pior ainda, aquela pessoa que sente vontade de sorrir com pessoas, mas que até o próprio riso, o sorriso daquela pessoa enoja, quer dizer, noja as outras pessoas. E isso é um nível de azar que é muito forte, porque se você vai ficar numa sociedade isolada, porque você não é bem-vinda na sociedade, você é uma pessoa que não tem ninguém. Você vai ser aquela pessoa frustrada, vai ser aquela pessoa sem uma boa orientação, porque nós, às vezes, através das trocas de ideias, conseguimos nos orientar. Agora, em casa eu não sou bem-vindo, na rua eu não sou bem-vindo. Com quem eu hei de me socializar? Como é que eu hei de viver? Eu acho que esse é um nível mais forte do azar. O outro nível do azar é aquele azar em que você é aquela pessoa que cresceu bem, chegou à casa dos 14, 15 anos, começou a adoecer. Você anda com uma doença que não passa, você não fica de cama durante... Quer dizer, você não fica um mês inteiro de cama, mas todos os meses tem que ficar de cama por uma certa fase de dias, porque alguma coisa assim quer. Você não vai poder trabalhar, você não vai poder ter uma vida normal, porque você está sempre acamado. Já foi para vários tipos de hospitais, clínicas, viajou para sei lá onde, para tratar uma doença que não tem cura, porque é uma coisa espiritual. São níveis, para mim esses são os níveis mais fortes que existem. Agora tem aqueles que são mais notórios, né?
Porque esses podem parecer que não são de nada para alguns, porque as pessoas dizem que o maior nível, o nível mais forte do azar é não conseguir ter esposa, é não conseguir ter emprego. Esses assuntos aqui, a gente conquista num minuto no outro. Mas já essa parte, para você poder ter um bom emprego, ter uma pessoa que te aprecie para casar contigo, tem que ser uma pessoa aceita na sociedade. Agora, se eu tenho azar de não gostarem de mim em casa e na sociedade de não me gostar, como é que é de conquistar emprego? Porque tem que ser recebido por alguém que vai gostar de mim. Como é que é de conquistar um casamento se eu tenho que namorar alguém que vai gostar de mim? Então, esses são níveis fortes. Seres humanos temos uma sensibilidade muito forte. Isso mesmo que está a dizer, está a ver um enfermeiro, ou seja, um doutor de saúde convencional, ele cura doenças, mas ele também fica doente. A pessoa que cura doenças é porque evita o quê? Com que as pessoas moram. Mas nós morremos. Você prega a palavra de Deus, mas você morre. Não, nós, naquilo que compõe o mundo, não somos isentos de podermos sermos alvos da maldade. E o facto de nós sermos alvos da maldade não quer dizer que nós sejamos fracos. Não, não somos fracos. Os seres humanos não são fracos. Em cada posição em que o ser humano existir, há de haver sempre um problema que vai lhe perseguir, mas ele sempre vai ser forte naquilo que é a sua área operacional. Como ser humano, não como Deus. Mesmo era de pôr a nossa sociedade moçambicana em alerta quanto a questões de sinais de mudança no seu percurso cotidiano e na sua vida em várias vertentes. Na verdade, é possível nós contrairmos azar e nós nos vermos numa situação bem encurralada. Então, para que esse tipo de situação não nos apanhe e nós acabemos despertando muito tarde, vamos lembrar que a espiritualidade ela é forte e ela tem suas ações boas, assim também como malignas. Vivemos numa sociedade onde temos boas e más pessoas e todas essas pessoas fazem parte de nós. Então, eu acredito sim que o azar existe por questões práticas e também aconselho a todos, aqueles que lembram-se de que Moçambique é um país laico, aquele que sente que pode ir rezar bastante para poder afastar um sinal de azar que possa lá existir, vá fazer isso. Aquele que também acredita que a medicina tradicional pode curar esse tipo de situações, também venha a nós, porque estamos aqui para equilibrar esse Moçambique a qual nós fazemos parte.